João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo como um cometa ou uma pomba, descendo do céu e pousando sobre uma terra redimida completamente. E disse: Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Alvo mais que a neve. Conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé. João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo como um cometa ou uma pomba, descendo do céu e pousando sobre uma terra redimida completamente. Ouvintes, isso se trata de uma cidade. Uma cidade que é como uma esposa, é como uma noiva, ataviada como uma noiva, na linguagem bíblica, na linguagem de São João. É como. Na verdade, ela é a habitação da noiva, da esposa.
do Cordeiro. Nós estudamos isto através do rádio. Com qual objetivo? Trazer pessoas para o nosso grupo? Não. Deve-se notar que a mensagem é de interesse do indivíduo, da pessoa, e ninguém tem o direito de impedir a pessoa absorver, aceitar ou rejeitar o que ela pode e tem direito de ouvir. Como um agente livre no mundo democrático. O objetivo é que o indivíduo, a pessoa, se prepare de uma forma consciente. Então, ela deve se conscientizar de que existe essa cidade. Existe esta outra vida. Existe um arrebatamento. Porque, de um modo geral, as pessoas estão sendo envolvidas de uma forma, assim, um tanto enfática, saliente. É no que se vive aqui nessa terra. É prosperidade, é bênçãos de Deus, é a cura divina, e seus bens aumentando, e tudo dando certo para sua família, etc., etc. Mas, na verdade, o reino de Deus, que é buscado em primeiro lugar, deixa tudo isto em segundo lugar, ou em terceiro lugar, e coloca exatamente esta cidade, a demanda, a peregrinação, como aconteceu com Abraão, para esta cidade santa. Existe um processo, é claro, você vai fazer uma viagem para o exterior, você tem que tirar em primeiro plano o passaporte, satisfazendo a lei em tudo que ela exige para você adquirir o seu passaporte. Isso não é tudo ainda. Você ainda tem que pegar o visto na embaixada e assim por diante. Preencher todos os requisitos, suas intenções, seus objetivos, de uma forma honesta e verdadeira. Está bem. O natural fala do espiritual. Existe um processo para ir para esta santa cidade, onde ninguém vai para lá fazer coisas que não faz aqui, para ganhar dólar, lavar banheiro e outras coisas, etc. Na santa cidade, a Nova Jerusalém, que só é habitada por pessoas redimidas. E nós já aprendemos que Deus não vai criar uma outra geração especial para habitar naquela cidade. A geração eleita, o povo santo, o sacerdócio de Deus, está aqui através das eras. Tem sido resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. E tem preenchido todo esse processo através da fé, através da palavra, que, sem dúvida alguma,
tem todos os requisitos, que não são pesados, que não são impossíveis, que não carece de política para ser aprovado, para ser carimbado. Esse processo começa pela eleição, aos Efésios capítulo 1. Eleição casada com a predestinação. A eleição mostrando de onde vem. A predestinação mostrando para onde vai. É esse que é o estrangeiro aqui. É este que é o peregrino aqui. Por isso ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Deus tem um processo de arrebatar o seu povo. Ele aglutina o seu povo, congrega o seu povo, tirando de todos os credos e dogmas, interpretações humanas, trazendo a fé, o coração desta gente para a fé apostólica, para aquilo que foi no princípio da igreja. Isso começa lá em Jerusalém, no Pentecostes, batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para você ir no arrebatamento, você vai ter que apresentar esse documento. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Que é o cumprimento de Mateus 28, 19, porque ali está usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bom, isso é rudimento. E daí segue-se esse processo. Primeiro ele arrebata do mundo. Não tira o seu vigor humano para que você possa ser um homem santo, uma mulher santa. Você tem os mesmos vigores humanos, dentro da dimensão humana, e faz destes vigores um meio de glorificar a Deus. Não no espírito religioso que muitos conseguem, mas é porque isso está na pessoa. É uma questão de alma, é uma questão de ser, é uma questão de vir de lá. Não é ir daqui para lá, é que veio de lá para cá. Por isso volta para lá. Então o profeta de Deus mostra nesta mensagem o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Tremenda mensagem que o mundo precisava conhecer. Que Deus tem esse processo de redimir a terra, purificá-la. E por isso ele redime e purifica os seus habitantes. Esse povo que é tirado em primeiro lugar, em primeira escala, do mundo aqui, estando no mundo, como Jesus disse em São João 17, vive aqui como se não estivesse aqui. Tendo como se não tivesse. Lembrando sempre que é passageiro, está em trânsito para as bodas do Cordeiro.
Vem o arrebatamento. Aí sim é arrebatamento. Nós temos testemunhas na Bíblia Sagrada, começando por Enoque. E Deus vai tirar esse povo segundo a palavra dele próprio. Está escrito isto. Está escrito. Isto é assim, diz o Senhor. E esse povo redimido, que foi arrebatado em primeiro plano do mundo aqui, estando no mundo, sobe fisicamente para encontrar a pessoa física do Senhor Jesus Cristo, como aconteceu com Rebeca e Isaque lá no Velho Testamento. Ele virá nas nuvens a encontrar esta noiva e vai para as bodas do Cordeiro, que significa casamento, por 3 anos e meio. Enquanto isso, aqui está acontecendo a grande tribulação, que vai terminar com o batismo de fogo. A terra sofrerá o seu terceiro batismo, e desta feita de fogo. Isto é assim, diz o Senhor. Não sou eu quem está dizendo, quem diz é o Senhor. Aí então depois ela desce, como João viu. Desce. Agora o domínio é dele. Afinal de contas, como o profeta medita aqui, Jesus foi para o monte 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sendo tentado por Satanás. Só de nascer, se tornar o princípio da criação de Deus, porque Deus é espírito. A Bíblia diz que ele é o princípio da criação de Deus. Desta criação pela palavra falada, ele fertilizou um óvulo e trouxe ao ventre de Maria. Para daí então ele tomar forma corpórea, não uma teofania, e sujeitar-se a esta humilhação, se humilhar até a morte, e morte de cruz, não ter usurpação de ser igual a Deus, sendo Deus. Para que tudo isto? Por que tudo isto? Para que agora, então, ele pudesse, de uma forma triunfante, ter você, igreja querida, povo de Deus, nesse domínio eterno, nessa cidade santa, nessa santa Jerusalém. Qual a razão, qual o motivo de Jesus morrer no Calvário? Simplesmente para dar bons cidadãos em forma moral para a sociedade, para enfeitar a ordem social. Que isto? Isso é cegueira. Cegueira. O seu sacrifício vai muito além disto. Não é para fazer cidadão para a sociedade, fazer cidadão para a Nova Jerusalém. Aquela sim é do Senhor Jesus. Aquela Santa Jerusalém, esta é do Senhor Jesus e de sua igreja, de sua esposa.
Dá para escutar, dá para crer, dá para viver o que você crê. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O sangue que foi criado no ventre de Maria produziu esse corpo no qual habitou e habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E para salvar a humanidade, para salvar os seus, Deus não precisou de mais nada do que isto. Ele não precisou nada mais do que ser um filho. Um filho. Ele disse que se ele quisesse, ele podia chamar anjos e acabar com aquela brincadeira, somente com um estalo de dedo. Mas ele não veio para isso. Ele não veio para ter um reino político. Ele podia dizer, bom, eu vou governar o meu povo, e eu vou ser uma bênção, e eu vou ser uma bênção para o meu Israel, consequentemente para toda a terra. Não. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Mas não, ele não é deste mundo. A política não é minha. O mundo precisa dela. O mundo precisa dela. Como precisa da polícia, como precisa dos médicos, como precisa de advogado, como precisa de engenheiro, como precisa de deputado, senador, governador, prefeito, como precisa de delegado, como precisa de exército, de marinha, de aeronáutica, como precisa de cadeia, de cemitério, de hospitais. O mundo precisa. Mas o meu não. O meu mundo não precisa. E você está nisto, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, vamos chegar lá. Amém. And the doctrine of Catholic Church, which I've always said would take over the United States, it's absolutely almost there right now. See? E a doutrina da Igreja Católica, como eu sempre disse, que tomaria conta dos Estados Unidos, está quase acontecendo agora mesmo. Vem. Worship of a woman, Mary. Adoração a uma mulher, Maria. Which is a goddess and which is contrary to the Bible. Que é uma deusa e que é contrário à Bíblia. And interceding with the dead, which is contrary to the Bible. And all these things here, just moving right up. E intercedendo pelos mortos, o que é contrário à Bíblia, e todas estas coisas aqui, simplesmente se movendo. And sometimes I think in knowing these things that I ought to have a place where I just settle down and start teaching, and just keep it going like that. E às vezes eu penso, conhecendo esta coisa, que eu deveria ter um lugar onde eu pudesse me instalar e começar a ensinar, vocês sabem, e só apenas seguindo com isto. Now, in the churches now, I don't get to go just a few hours and pray for the sick and gone. E agora nas igrejas, eu não vou mais do que só algumas horas e oro pelos enfermos e vou embora. Just pulling, just praying for the sick. E apenas empurrando, só orando pelos enfermos. There's more besides praying for the sick in the Bible, you know. E há muito mais do que orar pelos enfermos na Bíblia. Vocês sabem, sim. Yeah, lots of things to do. Muitas coisas têm que serem feitas. I want to report the meeting in Canada, one of the best meetings we ever had in North America continent. Eu gostaria de comunicar a reunião do Canadá, uma das melhores reuniões que já tivemos no continente norte-americano. I have never in my life, Mr. Mercer would be writing it up and then, seen anything happen like it did at the Canadian meeting.
Eu nunca na minha vida, o Sr. Mercier escreverá sobre isto e os outros, vi nada acontecer como aconteceu na reunião canadense. And of course the Pentecostal people has flatly turned me down. E naturalmente o povo pentecostal me rejeitou completamente. Everything there was Baptist and Anglican and so forth. Tudo que havia era batistas e anglicanos e outros. Everywhere the Pentecostal has turned me down because I won't accept the evidence of the Holy Ghost as blood running out of your hands. Em todos os lugares os pentecostais me rejeitaram, porque eu não aceitava a evidência do Espírito Santo como sangue escorrendo por suas mãos. And oil running out of your hands and things like that, and seeing rainbows and all those things. E azeite saindo de suas mãos e coisas assim, e vendo arco-íris e todas estas coisas. Sensations does not pertain to salvation, not at all. As sensações não fazem parte da salvação, de modo algum. We come solemnly by faith, we believe God, and that's it. Nós nos aproximamos solenemente através da fé. Nós cremos em Deus e é isto. Vem? And so they wrote letters ahead into Canada, and the Pentecostal just simply stepped aside like that. Então eles escreveram cartas primeiro no Canadá e os pentecostais simplesmente pularam de lado assim. But would not have no cooperation or nothing to do in the meeting because I wouldn't accept that. Não cooperando nem tendo nada a ver com a reunião porque eu não aceitava aquilo. And so I still, E então eu continuo. no matter who accepts it or what does it, I stay with the blessed old Bible. Não importa quem aceita isto, o que faz isto, eu fico com a bendita velha Bíblia. Amen. This is God's Word. Amém. Esta é a palavra de Deus. If we have to stand alone, we'll stand alone and build a church. E se tivermos que ficar sozinhos, ficaremos sozinhos, construiremos uma igreja. That's right. Correto? Now, before we approach His Word, Agora, antes de aproximarmos da sua palavra, let's just bow our heads for a moment of prayer. vamos só inclinar nossas cabeças por um momento de oração. Boa noite com Jesus. Amém. De valor em valor. 282. Pela fé que uma vez foi dada, nasceria o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E Deus quero vestir armadura pra amar com coragem e valor, pois a minha beleza é pura, obra só se fluir na dor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Vamos mais um. Mondailton, por favor. Nós vamos cantar só uma estrofe e o coro. Muito grande. Nosso tempo é pequeno, né? Vamos cantar só a primeira estrofe, animados, e o coro. Você é um dos tais? Acabamos de ouvir sobre a Nova Jerusalém. Nós somos um dos tais que vamos habitar naquela cidade. Amém? Pastor Natanael. Boa noite com Jesus. Que Ele continue abençoando todos aqui presentes por meio da internet, transmitindo ao vivo nosso culto através do site tabernaculodafé.org e também através do canal no YouTube Tabernáculo da Fé Araguaína. Na segunda-feira, quarta e sexta-feira às 19 horas. No sábado, a partir das 19h30, o culto com os evangelistas. E sempre nos reunimos uma hora antes para o estudo das mensagens do profeta. E domingo, escola dominical, a partir das 8 horas da manhã, companheirismo às 16 horas e o culto da noite às 18 horas. E, Deus permitindo, amanhã teremos um encontro regional em Colmeia, começando amanhã e indo até no domingo de manhã. Então nós vamos lembrar da viagem, né, de todos que forem, para que Deus também abençoe o pastor Jair Clementino, sua igreja, mais uma bênção, mais um encontro regional. E também podemos incluir também na nossa oração também o encontro regional do Centro-Oeste, que será no outro fim de semana. Deus permitindo, nós também vamos participar por meio da internet. Irmão Warlen Carvalho, justifica a ausência, motivo de trabalho. E pedido de oração a favor de José de Assis por cirurgia, amigo do irmão Deusdete. E também Francisco, que aguarda também cirurgia, também colega do irmão Deusdete. Vamos colocar de pé. E você tem a oportunidade de você orar também. Você não pôde enviar seu pedido, você levante sua mão representando sua necessidade. Grande Deus, obrigado, Senhor, por este privilégio que temos de estar aqui na Tua casa para ouvir o Senhor falar diretamente conosco mais uma vez, Senhor. Que o Senhor possa guardar, Senhor, o irmão Arley Carvalho no seu trabalho. Esta pessoa que precisa de cirurgia, essas duas pessoas, José de Assis e Francisco. E também colocamos o encontro regional a partir de amanhã também em Tuas mãos. Senhor, guarde cada um de nós, Senhor, na viagem e no retorno. E assim também abençoe também o encontro regional do Centro-Oeste no outro fim de semana, que possa ser também uma grande bênção para todos nós. Muito obrigado, Senhor. Socorre, Senhor, os pedidos de cada um
através de suas mãos, representando suas necessidades, seja aqui ou por meio da internet, o Senhor possa ajudar cada um a firmar-se na fé perfeita da Tua palavra. Obrigado por tudo. Abençoe, Senhor, nosso pastor, trazendo a palavra a nosso favor. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo ele é vencedor. Ele supremo, guiando, com seu poder e valor. Todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca, que tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado invencível é minha vida ficar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé. Já foi anunciado sobre o encontro. Os cultos aqui serão normais, com a transmissão, né? Se Deus quiser. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele,
ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós amamos a Tua Palavra. Nós nos alimentamos com ela. Nós cremos nela. Por isto, nesta noite, nós seremos abençoados ao ouvirmos mais uma vez o que o Senhor tem falado a nós através do Teu profeta, vivificado pelo Espírito Santo no momento. Nós pedimos a Ti para nos ajudar a alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Continuando com a mensagem Deus em seu povo. Se alguém não a tem, pode ainda pegar na portaria, né? Ela é uma mensagem que chegou por último, foi imprimida por último, né? Pregada pelo profeta de Deus para esta era, intitulada Deus em seu povo. Na quarta-feira passada, nós comentamos sobre 2 parágrafos. Me parece que foi só 2, né? Agora vamos continuar a partir do parágrafo 3, lendo e comentando a respeito do que estamos lendo. Isso vivifica e ajuda nós entendermos melhor o que o profeta disse, né? Então ele diz, depois de ter falado sobre a responsabilidade de uma reunião, não importa se é um culto de domingo ou se é um culto de quarta-feira, se é um culto de encontro ou se é um culto de visita a 1, 2 pessoas, a responsabilidade é a mesma. Responder por almas não se trata de quantidade, mas de alma, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, disse Jesus. Jesus falou isso. Ele disse, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele disse, por isso você não tem que temer aquele que pode destruir o corpo e não tem nada mais a fazer. Ele disse, mas você tem que temer aquele que pode destruir a sua alma e lançá-la no inferno. E aí ele disse, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, não importa o dia, o lugar, a projeção, o importante é estar falando a uma alma. Isso é uma grande responsabilidade. Ensinar a doutrina certa. Para mim, ensinar a doutrina certa pesa tanto quanto eu ensinaria para 100, 200, como para uma pessoa. Porque eu não quero ser responsável pelo destravio de uma alma. Mas eu quero dar a vida pelo rumo certo de uma alma. Eu quero que Deus continue me ajudando a ensinar a sã doutrina. Porque a sã doutrina é o caminho.
estreito, mas que conduz ao céu. Caminho largo são essas doutrinas facilitadas, né? Isso aí é o caminho largo. Se fosse possível, enganaria até o próprio eleito, mas não é possível. Porque o eleito só crê na verdade. Sabia disso? O que identifica a eleição é isso, ele só crê na verdade. Quando uma coisa não é verdade, tem algo dentro dele que diz que aquilo não é verdade. Mas quando é verdade, tem algo lá dentro que diz amém. Não importa o quanto doa, não importa o quanto corte, não importa o quanto a pessoa sofra. Mas se ele é eleito, ele diz, eu estou errado, mas o que eu estou ouvindo está certo. Isso é eleição. Um dia ele acerta os passos. Isso é bom, não é? Mas então a responsabilidade com uma reunião é muito grande. Aí o profeta continua dizendo, e então, enquanto trago Cristo a você, porque esse é o objetivo nosso, né? Que ocupamos microfone, ocupamos púlpitos, é apresentar Cristo às pessoas, não nós mesmos, mas Cristo. Eu não estou entendendo, eu não sou de sonhar. Muito raramente eu sonhar um sonho. E ultimamente eu estou sonhando, seguidamente, pregando para uma multidão, e eu pregando, e eu acordo e sei o que eu preguei. Posso até anotar destaques. Eu não sei o que é isso não, mas eu só sei de uma coisa, que até no sonho eu estou pregando a verdade. É bom, né? É bom demais. Então, nosso objetivo é apresentar Cristo às pessoas. Apresentar Cristo. Nesta noite eu sonhei num lugar, é um lugar diferente, não é uma igreja conhecida, lugar diferente, muita gente, muitos obreiros, e o dirigente daquilo lá, o responsável, disse para mim, você vai falar sobre questões. Aí eu olhei para ele e falei, eu falar sobre questões? Mas que tema é esse? Você me dá um tema desse para me pregar sobre questões? No sonho, né? Aí eu me lembro que eu cheguei no púlpito e disse assim, o irmão quer que eu pregue sobre questões. Tá bom, o que nós enfrentamos todo dia é questões mesmo, todo dia nós temos questões, mais questões, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar sobre alguém que eu conheço, que resolve todas as questões. Eu sei que eu preguei uma mensagem tão boa, eu acordei assim, falei, ai, onde eu estava mesmo? Mas é tão bom, não é? Então, o nosso objetivo é apresentar Cristo a você. Agora a responsabilidade passa daqui para lá. Presta atenção. Se você vem à igreja e não dá ouvido à palavra, não crê na palavra, não recebe a palavra no seu coração, agora a responsabilidade é sua. E é muito grande a responsabilidade de uma pessoa quando conhece a verdade. Porque quando não conhece, ela não tem como rejeitar e nem aceitar. Mas quando conhece, agora lhe pesa muito aceitar ou rejeitar. Se rejeitar, você pode ultrapassar a linha da misericórdia. É claro que uma pessoa tem um tempo, ela não vai ouvir um culto e ter que decidir, batizar e ser crente, não é isso que eu estou falando, não. Mas você volta pensando naquilo, você volta meditando naquilo, você volta comparando aquilo com a sua Bíblia, você volta orando sobre aquilo,
E um dia, o Espírito Santo vem ao seu coração e você diz: eu tenho que aceitar isso porque isso é a verdade. Agora, eu estou me referindo à pessoa virar as costas e simplesmente... Então o julgamento dessa pessoa será terrível. Então, o profeta diz: ele estará na sua mão. Enquanto eu não falo, está sobre mim. Depois que eu falo, fica com você. Você terá que responder pela atitude que você tomou em relação a isso. Cada culto, irmãos, que nós assistimos, nós temos que tomar uma atitude em relação a ele. Eu confesso a verdade, falo isso diante de Deus. Cada culto me coloca numa situação mais segura, mais firme. Sei que as lutas maiores virão, as investidas do inimigo serão cada dia mais fortes. Mas eu sei na minha vida o efeito de cada culto que acontece aqui dentro desse santuário. Na minha vida. Eu sei na minha vida. Talvez seja porque eu estou pregando, então eu dou mais ênfase, mais atenção, mais valor àquilo que eu estou falando e ouvindo ao mesmo tempo. Mas se você também entrar no espírito do que eu estou falando, como se fosse você que estivesse aqui falando, porque a verdade é essa, cada pessoa que está aqui, principalmente vocês que estão sentados aqui no púlpito, cada pessoa que está aqui deveria ouvir cada palavra como se fosse você que estivesse falando. Cada pregador deve pregar junto com quem está na plataforma. Essa é a maneira. Você está ouvindo aí como se você fosse o pregador. Isso te ajudará melhor. Porque aqui não tem honra para homem. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou melhor e nem maior do que ninguém. Eu estou fazendo o serviço de um servo. Eu estou trabalhando para você nessa noite, não é verdade? Você veio, sentou aí e eu estou trabalhando. O irmão Elias trabalhou para você, o pastor Natanael trabalhou para você. Os meninos das técnicas aí estão trabalhando para nós. E eu estou aqui trabalhando para você. Eu não sou nada maior do que você. Agora é o contrário, eu sou o menor, eu sou o seu servo. Você tem o direito de se levantar daí e vir aqui e dizer: pastor, põe a mão na minha cabeça e repreende a enfermidade. Eu não estou te servindo? Eu sou o seu servo. Isso não me dá honra, não. Isso dá honra ao Senhor Jesus Cristo. Porque o que eu falo e o que eu faço é Ele que autentica, é Ele que vindica. Então nós não estamos aqui para competirmos posição, não, nós estamos aqui para juntos ouvirmos a palavra e deixarmos que esta palavra faça uma obra nas nossas vidas, em cada culto. Vou repetir, as investidas do diabo contra mim, elas são cada dia mais fortes, mas só que ele só chega tarde. Porque quando ele chega com a investida mais forte, Deus também já aumentou a minha força. E isso acontece com você também. O diabo não pega Deus de surpresa. Não. Uma mensagem que você ouve, um culto que você faz, porque na verdade você não vem aqui assistir um culto, isso não faria sentido. Você vem fazer um culto. A oração que você faz aqui, o hino que você canta, a oferta que você dá, o glória a Deus que você fala, o amém que você fala, te fortalece. Quando o diabo chega com a investida dele, você já está revestido
contra o seu ataque. É por isso que você não pode perder a oportunidade de se encher de Cristo em cada culto que você vem. Mas que mensaginha! Essa mensaginha tem pano para manga, viu? Que coisa! Você terá que responder pela atitude que você tomou em relação a isso. Não esqueça qual é a atitude que você está tomando agora, sentado aí. Por exemplo, você adquiriu essa mensagem ou você não interessou? Você adquiriu, levou para casa, colocou num lugar lá e nunca mais pôs a mão nela? Ou você já leu ela? Você lembrou que eu disse que nós íamos continuar lendo ela hoje? Você trouxe para acompanhar? Ou nem lembrou disso? Atitude em relação ao que o irmão Brana disse. O que o irmão Brana disse aqui, o profeta de Deus para essa era, gente. O que ele disse aqui, ele tirou de sobre ele e colocou na nossa mão. Está na minha mão o que ele disse. Agora, qual é a atitude minha em relação ao que está na minha mão? Será que o celular está tendo mais valor do que essa mensagem? Eu te pergunto, você leu essa mensagem todinha já grifou ela, já meditou nela, porque eu liberei para você levar para casa e fazer isso. Você já leu, você já meditou, ou o celular não deu tempo? Ou o YouTube não deu tempo? Eu não estou exortando ninguém não, estou falando uma verdade. É uma verdade. Tem pessoa que diz assim, meu Deus, eu estou tão fraco na fé, tão fraco espiritualmente, é o celular que está te matando. Só isso, mais nada. Ele não dá tempo de você se aproximar de Deus, não. E com ele você não aproxima de Deus, não. Aproxima, não. Tem coisa demais para você ver nele. Mas tudo bem, o profeta está dizendo, a atitude sua é sua, né? É você que vai responder por ela. Está lá a mensagem, à disposição. Isso não vai forçar ninguém a fazer nada, eu estou apenas refletindo junto com você a respeito do que estamos ouvindo o profeta falar. As coisas estão tão difíceis na minha casa, tudo bem, mas qual está sendo a sua atitude com respeito à Bíblia, ao culto doméstico, à mensagem do profeta? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço culto doméstico, mas faz outras coisas também que anula tudo que você fez de espiritual. A hora em que nós estamos vivendo é tão séria que quando as pessoas acordarem é tarde demais. É tarde demais. Mas você não está dormindo, afinal de contas. Se você rejeitou ou se você aceitou, Deus te fará responder por sua atitude em relação a esta reunião. Então você deve estar ciente que é uma coisa muito sagrada. Vir à igreja é muito sagrado. Qual é o objetivo, qual é o motivo de você vir à igreja? Isso é muito sagrado. Você pode voltar muito melhor, ou você pode voltar muito pior. Do mesmo jeito você não volta. Todo culto que você assiste muda algo na sua vida. Ou você volta mais crente, ou você volta mais incrédulo. Não vamos esquecer disso. Atitude. Atitude. Eu volto a dizer,
não é com o que eu estou falando, é com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não importa o homem que esteja falando, desde que ele seja ordenado para isso. É a palavra de Deus. Ela pode te dar vida e ela pode te matar. Ela pode te salvar e ela pode te condenar. Depende, é da maneira que você a recebe. Começar pela reverência, de não ficar se levantando, se movimentando e conversando, e nem, ainda que seja lá fora, não conversar. Porque a palavra de Deus, para mim, não tem uma coisa mais sagrada do que ela. Não tem. Para mim não tem nada mais sagrado em cima dessa terra do que a palavra de Deus. Você quer ser curado de câncer, de qualquer doença, reverencie a palavra de Deus. Seja reverente à palavra de Deus. Ela é capaz de te curar de qualquer enfermidade só pela reverência que você tem por ela e por quem está falando ela. Continuemos com o que o profeta está dizendo. Vamos tirando lições, reflexões para o nosso bem. O irmão Lindsay e o irmão Moody estão representando, eles são os administradores da reunião. Eles representam duas denominações do povo da santidade. Eu mesmo, eu não pertenço a nenhuma denominação. É a condição que a mensagem do irmão Branham nos levou também, né? Nós não pertencemos a denominações. Por isso, quando houver realmente a confederação das igrejas, chegar mesmo a um ponto em que tem que pertencer à confederação das igrejas, ou então não poderá reunir, nós ficaremos de fora, porque nós não pertencemos a nenhuma denominação. Uma vez eu fui batista, e pela vontade deles, eu não sou mais. Vocês sabiam que o irmão Branham foi expulso da igreja batista? Quem não sabia disso, levanta a mão. Não sabia. O irmão Branham, a primeira igreja que ele conheceu o evangelho, começou a congregar, foi na igreja batista. Mas ele foi expulso de lá, pelo próprio pastor que o havia consagrado. Sabe por quê? Porque o pastor mandou ele consagrar uma irmã e ele falou para o pastor que não faria isso. O pastor disse para ele: bom, mas então você vai ter que entregar a sua credencial, né? Ele disse: quantas vezes precisar, porque para mim a minha credencial é essa aqui, ó. Paulo disse que eu não devo fazer isso. E aí ele foi expulso da igreja batista, porque ele não quis consagrar uma mulher, de acordo com a Bíblia. E também aí ele continua aqui, ó, e pela vontade deles eu não sou mais, porque eu ensino a cura divina, os dons de cura e o batismo do Espírito Santo, e eles não creem em nada disso. Eles não creem. E eu sei que é a verdade. Então, quando eles me expulsaram dali, o povo da santidade me aceitou. E eles disseram que estavam orando para que aquele dom viesse para a sua igreja por 40 anos ou mais. Então Deus apenas me colocou no lugar a que eu pertenço. Não que eu tenha algo contra qualquer denominação. Nesse tempo aqui, esse povo da santidade que o irmão Branham está falando eram
Os pentecostais, né? Que ainda não se haviam denominado, mas depois eles se denominaram também. E fizeram do mesmo jeito, puseram mão branda para fora de novo, por causa da Bíblia, por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, por causa dele pregar contra a mulher cortar cabelo, eles puseram ele para fora de novo, cumprindo exatamente Apocalipse 3, versículo 17. Laodiceia colocou Jesus para fora, quando colocou o irmão Brana para fora, porque o irmão Brana não é Jesus, mas a mensagem que ele prega é Jesus. Não que eu tenha algo contra qualquer denominação, porque eu vejo que Deus não faz nenhuma acepção de pessoas. Agora ele não está falando da organização, ele está falando das pessoas. Ele cura o metodista, ele cura batista, ele cura católico, pentecostal e todos. Deus não respeita sua filiação com a igreja, a filiação da pessoa com a igreja. Ele respeita a sua fé, respeita a sua fé nele. Lembrando que o irmão Brando está falando de cura, ele não está falando de doutrinas. O mal das denominações não são os dons, Deus cura lá também. O mal delas são as doutrinas erradas. Ele nem mesmo cura, você nem mesmo precisa ser um cristão para ser curado. A pessoa pode ser curada e ir para o inferno quando morrer. A cura não é a salvação. Mas a fim de permanecer curado, você tem que se tornar um cristão. Ser curado é uma coisa, permanecer curado é outra. Vá e não peques mais. Jesus falou para Maria Madalena, né? Vá e não peques mais, ou uma coisa pior que esta virá sobre você. Está vendo? Aí ele disse que o demônio sai, seja demônio de espírito mal, seja demônio físico, de enfermidade, seja o que for, ele sai da pessoa e ele anda por lugares áridos, procurando onde entrar. Olha, irmãos, escuta isso que eu estou falando aqui, ó. Por favor, escuta. Você tem que ter muito cuidado com quem você mantém amizade. Você tem que ter muito cuidado com as coisas que você ouve. Você tem que ter muito cuidado com as coisas que você olha. Você tem que ter muito cuidado com as coisas que você usa, porque demônios entram através de todas essas coisas. Demônios entram nas pessoas através do ouvido, através dos olhos, através da boca, através do tato, através de roupas, através de conversas, companheirismo. Você apanha espíritos tão facilmente como se apanha pulga. Ah, meu Deus, você precisa lembrar da mensagem intitulada Discernimento de Espíritos, para você cuidar de você, cuidar do seu, porque o nosso espírito, ele é igual a um imã, ele atrai outros espíritos. Você sabia que o companheirismo não é de corpo, o companheirismo é de espírito. Uma mulher pode estar junto com o marido e ao mesmo tempo não ter nenhum companheirismo com ele no espírito. Estar ligada de corpo, mas o espírito está totalmente em outro nível. Porque o companheirismo não é corpo, o companheirismo realmente é de espírito. Por isso que esses WhatsApp, esses aplicativos aí, isso é a coisa mais terrível, porque isso importa milhões de espíritos através disso aí. Porque você não está em corpo com uma pessoa, mas está em espírito.
Então, lembre-se disso. Podemos apanhar espíritos terríveis, porque eles saem e andam procurando onde entrar. Quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno, que eram tantos que deu para entrar numa manada de porcos que estavam nele, era uma legião, que significa muitos. Quando ele foi expulsar, eles falaram na boca do Gadareno e disseram: permita-nos entrar naqueles porcos, porque os demônios não ficam, eles ficam inofensivos se eles não encontrar alguém para usar. Por isso você tem que dizer: eu quero estar selado com o Espírito Santo para que demônio nenhum queira me usar. Jesus permitiu, e eles saíram do Gadareno e entraram nos porcos e os precipitaram no abismo. Demônio não entra na gente para não fazer dano. Quando ele entra, ele deixa um estrago, se não matar, se não destruir. Demônio não entra num casamento para não fazer dano, ele entra para destruir mesmo o casamento, a família. Você tem que saber por onde ele entrou. Saiba zelar da sua vida, saiba zelar do seu casamento, saiba zelar do seu lar, para não dar lugar para os demônios. Completando o que Jesus disse, que eles saem e andam por lugares áridos, procurando aonde entrar, e voltam. E se encontrar aquela casa de onde eles saíram vazia, eles entram e trazem mais 7 com eles. Olha que coisa terrível. É por isso que uma pessoa é curada, ela tem que se encher do Espírito Santo, ela tem que ser salva, para que a enfermidade não volte e traga outras enfermidades. Eu vejo muitas vezes, olha, presta atenção nesse parágrafo aqui, que esse parágrafo aqui é uma luz muito forte. Eu vejo muitas vezes santos calejados virem através da fila de oração, homens e mulheres que viveram piedosamente e falham em serem curados. Quando prostitutas de rua passaram pelo edifício, pela fila e foram curadas. E aí ele completa: isto depende de sua fé. Viu como é forte? E como é verdade? A pessoa não conhece o pastor. Ela entra aqui na igreja doente, ela não me conhece. Ela tem muito mais fé em mim, que ela nunca me viu, do que quem vive junto comigo o tempo todo. Do que quem me ouve o tempo todo. Eu passo a ser comum. Aí é onde mora o perigo. Você me ouve em todos os cultos. Você me vê 4, 5 vezes por semana aqui pregando. Eu fico comum para você. Aí chega um aqui que nunca me viu, vem cá na frente e é curado. Porque ele conseguiu crer em mim. O anjo disse para o profeta: se você conseguir fazer com que as pessoas creiam em você, nem o câncer resistirá à sua oração. Aí está o segredo, irmão Euclides. É aí que está o segredo. Às vezes você não consegue receber a sua cura porque você não consegue crer em mim. Mas se você conseguir crer, como muitos creem e já receberam, já testemunharam, como demos o testemunho aqui segunda-feira da irmã Diva, se você conseguir crer, a irmã Dalva tem um testemunho também, Deus dizendo para ela: conta isso para o seu pastor. E por mais que a pessoa comece a se acostumar com o pastor e ter o pastor como um homem comum, e começa a ver falhas no pastor e tal, começa a ficar assim, Deus não faz isso.
Não, senhor. Enquanto esse pastor estiver no lugar dele, Deus respeita ele. O profeta diz que Deus respeitou Moisés, até nas falhas de Moisés, Deus respeitou ele. E Deus faz a palavra dele se cumprir, Deus faz a cura vir através de sua oração, porque Deus o respeita. Um verdadeiro pastor nunca fica comum para Deus. Fica para as pessoas, mas para Deus não. Porque Deus não vê falha em um homem que está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós vemos falhas uns nos outros, mas Deus não vê. Está certo? Eu estou falando certo ou não? Deus não vê falhas em um homem que está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Se você conseguir olhar para mim como um mortal, salvo pela graça, porém, debaixo do sangue de Jesus, você crerá em mim. Você crerá em minha oração. Você receberá milagres. Esse aqui é o segredo. Está entendendo? Mombrana vai falar mais aqui na frente sobre isso. Só que hoje não vai dar tempo de nós chegarmos lá não. Mas ele vai falar sobre isso aqui mais na frente. E eu já vou parar porque o tempo já se foi. Graças a Deus pela luz que brilhou nesta noite em nossos corações. Você quer ser curado? Dentro de 1 minuto você quer ser curado? Tem alguém doente aí? Tem? Ou não tem? Se não tiver, melhor ainda, né? A irmã Aparecida quer ser curada? Então tá. O que a senhora está sofrendo, irmã Aparecida? Vem cá e me conta o que a senhora está sofrendo. Falta 2 minutos para terminar o culto, mas é o suficiente para a senhora ser curada. Muito bem. Uma infecção que não quer sarar. Mas a senhora crê em mim? Crê? E minhas falhas? Está debaixo do sangue? A senhora crê em Jesus em primeiro lugar, depois em mim como seu pastor. Eu vou pôr a mão na cabeça da senhora e essa infecção vai sarar. Não é amanhã não, é agora. A irmã Maria do Carmo também crê em mim, irmã Maria do Carmo. E minhas falhas, irmã Maria? E minhas falhas? Está debaixo do sangue? A irmã não quer saber de falha minha. A irmã quer saber que eu sou seu pastor. E eu ponho a mão na sua cabeça, conforme nós lemos na Bíblia, e o demônio da enfermidade tem que sair. Crê também? O irmão também crê? Crê em mim? Até porque a sua mãe está lá, né? Podia ter morrido aquele dia, não podia? Ou daí uns 3 dias, não podia? Do jeito que nós vimos ela, né? Está lá trabalhando. Ela creu em mim. Ela não me conhece. Vocês estão vendo? Ela não me conhece. Fui lá, conversei com ela, orei por ela. Orei não, só expulsei o demônio. Era um câncer no intestino que estava matando ela. Ela estava, no dia que eu fui lá, ela estava morrendo. Só lembra disso. E agora já tem o quê? Vários meses que ela está lá trabalhando. É só você crer em mim. Não olha para as minhas falhas, não. Porque todo homem é pecador. Só que nós somos pecadores debaixo do sangue de Jesus. E aí que cura é a sua fé. É a fé de vocês que cura vocês. Não é eu não. É a fé de vocês. No que a Bíblia diz. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Chame os anciãos da igreja e unge com azeite em nome do Senhor, para que sareis e os seus pecados sejam perdoados. O profeta disse mais na frente aqui que isso acontece tudo junto. Quando Jesus te cura, seus pecados também foram perdoados na mesma hora. Ah, mas isso é bom demais. Ela disse que quando eu li a Bíblia, ela falou, é para mim. Então vamos lá. A igreja fica em pé, fecha os olhos e levante as mãos.
Graças a Deus pela vitória de todos que receberam a oração. Deus abençoe aos irmãos que têm participado também conosco por meio da internet. Muita gente foi abençoada juntamente conosco. A irmã Terezinha, aqui em Araguaína, o irmão Misael e família em Jacilândia, Tocantins, irmã Noemi Santos, Alto Boa Vista, Mato Grosso, irmã Cláudia Teles, Canaã dos Carajás, Pará, irmã Marilda Ramos, Séries, Goiás, irmãos João Eudes, Eliene e Elisama, Vila São José, Pará. Igreja de Bernardo Saião, Tocantins, irmã Elzinha e família em Senador José Porfírio, Pará. Irmãos Luiz, Inácia, Lígia e Esther, em Anápolis, Goiás. E irmãos Garcia e Simone, em Balsas, Maranhão. Graças a Deus, né? Deus abençoe. Vamos levantar nossas mãos e dizer a Ele: Deus vos abençoe. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra a nosso favor, Senhor. Que o inimigo não arrebate a vitória, a cura, mas que cada um de nós possamos estar firmes na Tua palavra a todo instante, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abrace o seu irmão, dizendo: Deus abençoe. E amanhã o tabernáculo vai estar aberto, né? O tabernáculo vai transmitir. Será transmitido então o encontro, né? E o tabernáculo, quem estiver aqui, pode vir acompanhar. No caso, amanhã tem culto normal, né, de transmissão do encontro em Colmeia. Amanhã, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, e à noite já é aqui, né? À tarde e à noite já estaremos aqui. Mas de manhã ainda será transmissão. Deus te abençoe. Prossigo.
Jesus.